Após a ascensão de Park Chung-hee ao poder em 1961, o taekwondo tornou-se cada vez mais institucionalizado e sob o controle do Ministério da Educação. Além disso, figuras políticas do partido que faziam parte da gestão de Park eram frequentemente nomeados para a presidência da Associação Coreana de Taekwondo, a KTA. Apesar de terem pouca ou nenhuma formação prática em artes marciais, esses líderes políticos exerciam grande influência no governo, o que facilitava muito a captação de recursos, bem como o reconhecimento à causa geral e posição do taekwondo na sociedade coreana. Como resultado, o taekwondo sempre esteve envolvido nas políticas gerais da Coreia desde então. Eu me chamo Alexandre Coelho dos Santos e no vídeo de hoje falarei sobre as estratégias políticas e os trâmites ocorridos para a criação e também para a escolha do nome Kukkiwon, a sede mundial da modalidade situado em Seul, Coreia do Sul. Não saia daí! Antes de entrarmos no assunto proposto, te convido, se ainda não és inscrito aqui no canal, a se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim o YouTube lhe avisará toda vez que novos conteúdos forem publicados. Kang e Lee Jong-woo consideravam o ex-político e ex-membro da Assembleia Nacional, Kim Yoon-jae, como um instrumento importante no desenvolvimento do taekwondo, tanto na esfera competitiva, na internacionalização do estilo de taekwondo da KTA, como na preparação das bases para a criação do Kukkiwon, através de captações de recursos para sua construção. Devido ao seu poder político como membro fundador do partido dominante da época, a União dos Democratas Liberais, os principais membros da KTA, Lee Jong-woo, que se destacou talvez mais do que qualquer outro líder, exceto o Kim Eun-young, na formação posterior da WTF, a World Taekwondo Federation, e Won-kyu, terceiro líder da escola Chungdo-kwan, convidaram Kim Yoon-jae para assumir a presidência da Associação Coreana de Taekwondo, que, após aceitar o convite, se tornou o quinto presidente da entidade, entre os anos de 1967 e 1971. Na época, Lee Jong-woo, elogiando Kim Yoon-jae, também admitiu convidá-lo, principalmente por suas relações políticas e habilidades na angariação de fundos. Durante o comando de Kim Yoon-jae na KTA, inclusive, foram criados os punses, ou as formas de faixas pretas do taekwondo. Com o passar do tempo, após renúncia de Kim Yoon-jae, o regime de Park Chung-hee não poderia deixar o recém-designado esporte nacional nas mãos de algumas pessoas que brigavam, na maioria das vezes, por lideranças e ganhos pessoais. Eles precisavam de um líder confiável que trabalhasse principalmente no interesse do regime. E, como resultado, o partido deu a bênção a Kim Eun-young. Apesar de ter muito pouca experiência prática em artes marciais, em 1971, Kim foi convidado por Lee Jong-woo para se tornar o novo presidente da KTA. De acordo com Lee Jong-woo, abre aspas, quando convidamos Kim Eun-young para ser presidente, ele estava em uma posição melhor do que qualquer outra pessoa ligada ao taekwondo, tanto para contrair recursos como também para obter ajuda de várias maneiras, devido à sua influência política. De certa forma, nós o usamos, mas por outro lado fomos usados. Fecha aspas. Kim Eun-young é claramente descrito pelo Kukkiwon como um diplomata que trabalhou na Embaixada da Coreia nos Estados Unidos antes de sua nomeação para a KTA. Desde o início, Kim tinha ótimos planos prospectivos para o desenvolvimento da modalidade. Depois de assumir o cargo, a tarefa mais imediata para ele foi estabelecer uma sede oficial para o taekwondo que se tornaria um centro simbólico, reconhecido entre a comunidade dividida da arte marcial. Na prática, a KTA precisava de seu próprio ginásio para realizar eventos como promoção de graduações e competições. Portanto, a construção do Chunggang Dojang, ginásio central da KTA, logo renomeado Sede Mundial do Taekwondo, ou Kukkiwon, começou no mesmo ano. Como o Kukkiwon foi planejado primeiramente para ser a sede da KTA, os recursos foram rapidamente aprovados. No entanto, o projeto foi financiado principalmente pela captação de recursos ou pelo recebimento de materiais de construção das famílias ricas na época chamadas de chaebol, além das doações da cidade de Seul. Segundo Lee Jong-woo, garantir essas contribuições só foi possível devido à posição de Kim Eun-young na Força de Proteção Presidencial, uma das instituições mais poderosas do país na época.
Segundo Muening, o nome Kukiwon e provavelmente a ideia foram emprestadas do esporte nacional japonês, o sumo, e também de sua sede, chamada Ryugoku Kokugikan. A sede nacional do sumo foi construída em 1901 e Ryogoku é o nome do bairro em Tóquio, onde o ginásio está localizado. Os primeiros caracteres do termo Kukiwon e Gokugikan são os mesmos. O primeiro representa caracteres chineses tradicionais, usados na Coreia e também em Taiwan. E o último é a versão simplificada, usada na China continental e no Japão. Os dois primeiros caracteres escritos em Kukiwon é a transliteração coreana dos dois primeiros caracteres do termo em japonês Kokugikan. Os criadores do nome Kukiwon apenas substituíram o último caractere utilizado na sede do sumo, o termo kan, em coreano kwon, por um significado muito semelhante, o termo won. Assim também, evitando a associação com as escolas, as desunidas kwans que Kim Un-yong ansiava tanto por reprimir. Uma localização elevada, no topo de uma pequena montanha no sul de Seul, no bairro de Gangnam, foi escolhida para destacar o significado simbólico do Kukiwon. As montanhas sempre tiveram papel central na mitologia coreana, nas crenças xamânicas nativas e no budismo. Terrenos mais altos simbolizavam iluminação e espiritualidade, e de acordo com Kang e Jong-woo, na tentativa de transmitir a filosofia, cultura e tradição coreana, a arquitetura do edifício incorporou elementos de simbolismo popular coreano, herdados da China, como o Yin e o Yang, em coreano Umyang, os 8 trigramas do I Ching e os Taeguk Punses, que foram introduzidos no mesmo período, nomeados e relacionados aos mesmos princípios. A associação com o simbolismo Taeguk deu ao Taekwondo e ao Kukiwon um ar oriental e místico, que ressoou bem entre os ocidentais que eram fascinados pelos aspectos esotéricos e teatrais das artes marciais. Em suma, como um centro de devoção para a comunidade do Taekwondo, o nome Kukiwon possui uma qualidade espiritual além de representar a unificação das kwans e a consolidação de um poder central. De acordo com a escolha de um nome, o estilo de Taekwondo da KTA também foi posteriormente denominado Kuki Taekwondo, como vimos no vídeo anterior. O termo deveria transmitir legitimidade em contraste com as outras organizações, como a ITF e a Associação de Artes Marciais de Hwangki. Simultaneamente, os líderes do Kuki Taekwondo sistematizaram e reforçaram padrões técnicos uniformes, elementos de treinamento e requisitos de promoção de graduações, como o uso universal das terminologias e um novo conjunto de formas, os já mencionados Taeguk Punses em 1972. A principal tarefa dada a Kim Un-yong pelo governo coreano foi de otimizar e controlar a indisciplinada comunidade do Taekwondo. Inicialmente, quando Kim chegou ao poder, ele forçou as diferentes kwans, através do Ministério da Educação, a registrar e cumprir todos os tipos de regulamentos e restrições. O objetivo declarado oficialmente era reorganizar escolas não viáveis em um mercado já saturado. Porém, o objetivo real subjacente era de obrigar as escolas não afiliadas, como a ITF de Choeong-hee e a de Subakdo de Hwangki, a cumprir ou serem forçados a fechar seus negócios. Em 1974, a grande variedade de kwans teve que se consolidar sob 9 organizações, e 2 anos depois, em 1976, os nomes das kwans foram oficialmente substituídos por números, numa tentativa de diminuir a lealdade dos membros individuais por suas kwans e incentivar a identificação com a Associação Coreana de Taekwondo, a KTA. Nem todos os instrutores de Taekwondo colaboraram com a KTA sob o comando de Kim Un-yong, e vários se opuseram aos novos padrões e à centralização do poder imposta pelo governo. Como resultado, muitos desses líderes considerados problemáticos pela nova organização, entre eles Choeong-hee e Hwangki, foram expulsos do país e emigraram para o exterior, onde poderiam manter suas organizações independentes. Choeong-hee sentiu-se ameaçado pelo regime de Park Chung-hee por causa de sua recusa em subordinar a sua organização, a ITF, sob a recém-estabelecida hierarquia do Taekwondo. Com isso, ele se estabeleceu no Canadá em 1972, mudando também a sede de sua federação internacional. Da mesma forma, Hwangki começou a realocar gradualmente
sua organização para os Estados Unidos, com a fundação da Federação Tang-Soo-Do Mudo-Kwan por seu filho, em 1974. Os testes de promoção baseados no ranking de graduação no Taekwondo e em outras artes marciais representam um ritual importante para promover a lealdade, demonstrar status e reforçar a hierarquia através dos ritos, mas também eram uma fonte significativa de receitas adicionais. As kwans individuais guardavam firmemente esse privilégio. As graduações não eram transferíveis para outras kwans, onde consideravam uma questão interna de cada escola. Como consequência, os líderes das kwans frequentemente promoviam membros para expandir sua base de poder. Com isso, eles contraíam receitas e atraíam novos membros através da promessa de promoção. Portanto, o objetivo da KTA era retirar esses direitos das kwans, criando uma espécie de monopólio de controle, o que foi finalmente alcançado em 1978, quando a KTA privou de uma vez por todas as várias kwans de capacitar e emitir certificados de faixas pretas independentes. Simultaneamente, Kim Il-young e Lee Jong-woo decidiram que as várias kwans afiliadas à KTA tinham que finalmente ser dissolvidas, o que representava a conclusão do processo de unificação do Taekwondo na Coreia. Depois de receber o direito de monopólio para emitir certificados de Dan e patrocinar eventos de promoção de graduações, a responsabilidade sobre instrutores, treinamentos de árbitros internacionais e programas educacionais foram transferidos da KTA para o Kukkiwon em 1980. Posteriormente, o Ministério da Cultura criou a Academia Internacional de Taekwondo, mais tarde renomada para World Taekwondo Academy, dentro do Kukkiwon, para administrar questões educacionais, em 1983. Tarefas adicionais também tornaram-se responsabilidade do Kukkiwon, tais como organização de eventos e competições, criação e padronização de técnicas, terminologias, uniformes, administração de seminários internacionais, emissão de certificados para instrutores, PUMCs, pesquisas, publicações de livros, boletins e revistas. Bom, espero que este conteúdo tenha sido útil aos seus estudos. Se gostasses do vídeo e conheces alguém que possa gostar, curta e compartilhe. Eu me despeço por aqui e te convido, se ainda não és inscrito, a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.